Olá, queridos alunos, pessoal de casa, estamos de volta aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza comigo, professora Maíra, e com o Bruno, nosso intérprete. Tudo bem, Bruno? Para a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso trabalho aqui de estudo com tecnologias e calor, uma aula voltada para o 7º ano do ensino fundamental. Essa aula de hoje, ela vai dar continuidade, claro, para o conteúdo que a gente já estava vendo anteriormente, mas ela traz algumas novidades aqui para a gente, porque até então nós vimos os processos de transferência de calor, nós falamos dos isolantes térmicos, falei com vocês aqui até dos equipamentos que a gente encontra na nossa própria casa, que podem ser grandes exemplos, tanto desses processos de transferência de calor, quanto como isolantes. Mas agora a gente vai entender como que esse calor, como que essa energia foi utilizada para a parte tecnológica. Então, as habilidades que nós vamos trabalhar são utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores ou isolantes, habilidade que já iniciamos na aula anterior, e identificar materiais como bons e maus condutores de calor na análise de situações práticas e experimentais da vida cotidiana. Nossa pré-história faz parte aqui dessa aula, como fez parte nas aulas anteriores, porque é dela que advém o conhecimento que a gente precisa entender para que a gente visualize melhor o domínio que nós tivemos dessas tecnologias relacionadas ao calor. Então, lá na pré-história, nós já estávamos fazendo o quê? Olha lá, um homem com instrumento de pedra lascada, fazendo um atrito e gerando faíscas que permitiam que o cisco, o material seco ali, palhinha, alguma coisa que fosse facilmente incendiável, pegasse fogo e a gente conseguisse gerar uma fogueira, se aquecer, assar alimentos. E quando eu digo desse assar alimentos, o cozimento, a gente já sabia que utilizávamos a carne, a proteína animal para a nossa alimentação. E essa proteína animal, ela está presente inclusive nos registros fósseis, não a proteína animal em si, mas os ossos que demonstram que a gente utilizava esses organismos para a nossa alimentação. Então, o domínio do fogo, das tecnologias de calor iniciais ali, elas são nada mais do que criar um fogareiro, criar um método para a gente se aquecer e também para a gente cozinhar aquele alimento. Só que parece uma coisa muito simples, cozinhar o alimento. Quão simples é o ato de fazer o alimento ficar pronto ali cozido. A questão é que nesse cozinhar, a gente tem um grande segredo aqui. Você já deve ter ouvido falar que as grávidas devem evitar alimentos crus. Por exemplo, comida japonesa, que é muito famosa na nossa cultura, as grávidas devem evitar alimentos que não vão ser fervidos, cozidos, como vegetais crus. A gente pode ingerir uma cenoura, uma beterraba, uma alface crua. O ideal é que elas evitem essa ingestão e isso é muito comum hoje. Todo mundo, as mulheres que ficam grávidas, todo mundo vai falar a respeito disso. Mas por quê, afinal de contas? Quando a gente faz a ingestão dessa carne aqui, nós temos um risco de exposição a patógenos. Aí a gente entra na parasitologia, que nós estamos trabalhando na ciência da natureza com outros professores aqui no nosso canal. Então, a parasitologia vai nos explicar aqui que é uma grande vantagem evolutiva o ser humano cozinhar essa carne, cozinhar esses alimentos de origem animal, para que ele extermine, retire ou pelo menos diminua a carga de parasitas que a gente poderia ingerir ali junto com aquela carne. Então, olha só que coisa muito interessante. O desenvolvimento da tecnologia de domínio do fogo também nos permitiu modificar a nossa alimentação no período pré-histórico, porque aí a gente começa a fazer uma ingestão maior, com certeza, porque é muito mais fácil ingerir o alimento aqui cozido, a partir do fogo, e também a gente pode conservar por mais tempo. Se você deixar um bife dentro de uma vasilha, um armário, um forno do fogão, de um dia para o outro ele já vai perder, mas se você faz o cozimento desse alimento, ele se mantém por mais tempo, porque você mata os micro-organismos presentes neles. E isso a gente já começou a fazer ainda lá na pré-história. E aí, as fogueiras, elas estão presentes em registros muito, muito antigos. Esse é um exemplo de fogueira de milhares de anos atrás na Serra da Capivara, no nosso país. Então, as cavernas, principalmente, protegeram esses resquícios históricos que estão associados com outros registros humanos ali, com a presença de artefatos, com a presença, muitas vezes, até do próprio fóssil, ossos fossilizados do ser humano, mostrando que a gente, há muito tempo, tem o domínio do fogo, utiliza ele, e essa tecnologia do fogo, ela foi se diversificando à medida que nosso estilo de vida mudou. Vamos lembrar lá, eu falei com vocês
a respeito das construções das cidades, a sedentarização do ser humano. O que é isso? O ser humano deixa aquela vida nômade de andar atrás do recurso e passa a plantar o próprio recurso, criar o próprio recurso. A criação pecuária, por exemplo, o plantio é a agricultura e isso é possível a partir das mudanças climáticas que favorecem cerca de 10 mil anos atrás o ser humano se estabelecer nas cidades, nas vilas e nesses locais ele começa a utilizar o fogo de outras maneiras. Então as tecnologias de uso de calor elas se alteram, se modificam e se tornam mais necessárias inclusive à nossa sobrevivência, porque a gente começa a produzir materiais diversificados com base nos metais. Então, os metais vão surgir aí no registro arqueológico cerca de 10, 9, 8 mil anos atrás, variando de povos para povos. A gente ainda tem novas descobertas acontecendo o tempo todo. Você tem regiões riquíssimas em registros arqueológicos que estão sendo descobertas recentemente. Então, a gente sempre tem novidades relativas a isso. Mas o importante para a gente compreender é que há milhares de anos atrás o ser humano já conseguia pegar uma pedra. Essa pedra é o quê, gente? É uma rocha composta de vários minerais. Ele já havia compreendido que parte desses minerais poderia ser trabalhado ali para formar ferramentas, formar adereços, formar utensílios que ele utilizaria no dia a dia dele. O primeiro, gente, é o cobre. Então, o cobre, ele vai estar lá 8, 7 mil anos atrás, aparecendo na história da humanidade. Só que o cobre, ele tem uma diferença muito grande dos outros minerais que a gente vai falar aqui. O cobre, ele é muito maleável. Então, se a gente pegar um fiozinho de energia, por exemplo, né, um cabo de energia que passa a eletricidade na nossa casa, dentro dele a gente tem o cobre. O cobre é um excelente condutor, né, por isso que é utilizado, mas ele também é maleável. Se a gente pegar um fiozinho de cobre, a gente vê isso facilmente. Ele aquece muito facilmente. Com pouco movimento, ele já vai aquecendo ali aquela fibra. Esse aquecimento do cobre, com muita facilidade, também essa maleabilidade dele permitiu que o homem criasse vários utensílios nesse período que a gente chama da Era dos Metais, especificamente o período do cobre. Então, a Idade do Cobre, que a gente estuda também no conteúdo de Ciências Humanas com a História. Para a gente aqui ele é importante porque ele antecede a Idade dos Metais que vão utilizar as tecnologias do calor com mais afinco aqui. O cobre, ele é maleável com simples atrito, então a gente poderia manipular várias dessas coisas que eu estou mostrando aqui na imagem, fazer com que elas chegassem a esse formato simplesmente mexendo com elas, martelando, lidando com elas com atrito mesmo. Então, com atrito e com um movimento ali contínuo, você conseguia modelar o cobre, você não precisava alterar a temperatura. Mas com o tempo, o ser humano também percebe que se você aquecesse o cobre, ele se tornava ainda mais maleável e mais fácil de você atingir formatos mais interessantes. E isso abre espaço para a era seguinte, a idade seguinte, que é a idade que vai utilizar o fogo mais ativamente para a manipulação dos metais. Então, aqui a gente tem uma imagem representando que seria um ferreiro aí do passado nosso, humano aí trabalhando. Então, as ferrarias, elas eram locais em que você utilizava muito de atrito, lógico, você está vendo o ferreiro lá com o martelinho na mão, mas principalmente do fogo. Então, o fogo estava presente ali porque era através dele que a gente conseguiria, de fato, fazer a manipulação desses metais. E aí a gente vai utilizar um processo que eu quero que vocês entendam ele a partir das próximas imagens, que é a fusão, que é o quê? O derretimento do metal para manipulação dele. Vamos lembrar lá da água. Se você pegar um cubinho de gelo, deixar ele a temperatura ambiente, ele derrete. O que é esse processo? A água está passando do estado sólido, cubo de gelo, para o estado líquido, fusão. Com os metais, a gente tem temperaturas específicas que vão garantir que você consiga derretê-los, fazer o processo de fusão. E aí, os metais, para você conseguir fazer isso com ferro, por exemplo, você vai ter que atingir temperaturas muito altas. Então, você tem metais que você precisa colocar uma temperatura de 500 graus, de 1000 graus Celsius. E para atingir isso, o desenvolvimento das tecnologias de forja, as tecnologias para forjar, para conseguir trabalhar esses metais, vão envolver estruturas que vão bombear ar. Olha só, a gente tem aqui um fole,
né, que é um instrumento antigo, mas hoje a gente substitui ele por várias formas mais tecnológicas de bombear ar até a localização onde você tem o fogo. Aqui normalmente você teria brasa, você teria carvão e um braseiro. Nesse local aqui, onde tem o fogo, é que você vai expor a sua liga metálica, o metal que você está querendo atingir o ponto de fusão. Por que é necessário esse fole? Esse fole, gente, ele funciona como uma sanfona ali, né? Ele é uma estrutura sanfonada e na hora que ele é comprimido aqui, ele vai bombear ar. Esse ar cheio de oxigênio, né, o O2, os dois átomos de oxigênio formando a molécula O2, é que permite que a combustão aconteça, é necessária a combustão. Então, vai garantir que isso aqui se aqueça. Quem já acendeu um fogão a lenha sabe, no início, quando a gente está acendendo, a gente assopra aquele iniciozinho ali do braseiro. Por que esse ato de assoprar? Assoprando, você está jogando ali maior quantidade de oxigênio e garantindo a combustão mais rapidamente. Se você quer apagar um fogo, você abafa. Então, a panela pegou fogo na cozinha, você joga um tecido, de preferência molhado, sobre aquilo ali. Para quê? Cessar a quantidade de oxigênio e parar a combustão. Então, o ser humano foi entendendo isso aqui, construindo maquinários ainda simples, claro, mas que permitiam a manipulação chegando a temperaturas tão altas que era possível derreter minerais aí que hoje a gente não conseguiria fazer na nossa casa. Então, mesmo a gente tendo tanta tecnologia. Então, essa evolução aí das técnicas, ela permitiu a chegada na Idade do Bronze, que é quando você começa a fazer uma mistura de ligas metálicas. Então, não é só o domínio das tecnologias de calor. O ser humano, ele começa também a identificar que certos minerais misturados, certos metais misturados, certas ligas gerariam coisas mais resistentes. O cobre era muito maleável e muito interessante para uso. Porém, ele tinha um detalhe importante. Ele também era muito maleável, ou seja, pouca resistência. Quando você mistura o cobre com estanho, que é um outro metal, aí você consegue o bronze. E o bronze é bem mais resistente. Então, o bronze é um período, né, uma idade aí que a gente divide aí o processo mais antigo aí, né, da nossa civilização, em que os utensílios, as armas de guerra e principalmente a gente tem que lembrar dos instrumentos que a gente usava no nosso cotidiano para colher, para plantar, para manter a pecuária, as criações animais, eram baseadas no bronze. Então, o bronze antecede a era seguinte, que é quando a gente tem o ferro. Aí o ferro, gente, ele já é bem mais recente, então o bronze ele vai estar ocorrendo uns 5.000 anos atrás, a idade do ferro ela está em torno de 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, algo em torno de uns 3.000 anos atrás. O ferro já vai ser vai depender de um domínio maior aí do processo de forja, mas vai gerar aqui um ferramental muito mais resistente até do que o bronze. Então, o período que a gente tem o ferro chegando, né, a todos os grupos de civilização aí que o utilizaram, ele é um período muito importante, porque a partir de ligas seguintes do ferro misturado com outros metais, com outras substâncias, é que a gente vai chegar ao aço, que é extremamente utilizado na atualidade. Então, o aço vai ser uma liga metálica ali, com base no ferro, no carbono e algumas outras em quantidades menores, mas é uns 95% aí, quase total da liga metálica de ferro, com adicionado pouquinha coisa dos outros componentes que vai permitir que a gente tenha, por exemplo, tanto aço num carro. O ferro ainda é muito pesado, muito difícil, né, de você até manejar. Então, a panela de ferro, por exemplo, é extremamente pesada quando você compara com um instrumento de outras ligas metálicas, como alumínio, como aço. Então, o ferro não é que ele seja ruim, né, aqui nesse período histórico nosso, mas ele antecede um período de evolução tecnológica fundamental aqui que vai acontecer com as ligas metálicas, com o domínio nosso da fabricação desses metais e aí permitir que a gente conseguisse construir também máquinas térmicas que a gente vai ver nas aulas seguintes. E aí a fundição, olha lá, é o processo básico disso aqui. Então é com o iniciozinho lá da fundição, com a nossa capacidade de perceber, acredita-se que provavelmente por acidente, né, a gente percebeu com algum utensílio
ali lá atrás a nossa história de cobre, um utensílio que deve ter caído próximo ao fogo e fundido, se derretido, é que a gente deve ter percebido que o fogo, o aumento da temperatura era capaz de desenvolver ali esse processo de fundição, que seria a fusão do metal. Então, quando o metal se derrete, ele pode ser o quê? Moldado. Então, olha só, a gente tem uma pequena fogueira, a gente tem a fundição do metal nítida aqui nessa imagem, porque nós estamos vendo um vasilhame que foi exposto ao fogo, o metal está sobre a forma líquida e sendo derramado num vasilhame que provavelmente tem a forma aqui desejada, que você vai colocar esse metal e esperar o seu resfriamento. Muitas vezes nos filmes e nas séries a gente vê na imagem de um ferreiro, ele martelando uma espada, por exemplo, uma foice, algum instrumento. Isso muitas vezes era necessário para garantir que você chegasse a um instrumento menos denso, menos grosseiro. Então você ia afinando aquele metal a partir das pancadas que você dava nele durante o seu resfriamento. Tudo isso envolve o processo da fundição, são as técnicas ali que foram se desenvolvendo. E essas técnicas, gente, a China, ela tem agora, né, atualmente descoberto, um registro histórico muito interessante, porque a era do bronze na China, enquanto você fazia a mistura das ligas metálicas lá do cobre com estanho para atingir o bronze, eles tinham todo um manejo disso aqui, que nos lembra até a forma nossa, né, de produção industrial aí, com todas os pontos certinhos, né, da produção, em que você tem a produção em linha, que a gente chama, né? Então, os chineses, eles eram capazes de fazer ligas metálicas pré-estabelecidas, então eles misturavam os metais, deixavam essa liga pronta, e aí na hora de misturar ali com o cobre e o estanho, eles utilizavam essa liga e atingiam materiais com uma qualidade superior. É o que a gente poderia dizer a respeito desses materiais. E isso tudo tinha receitas muito específicas e quem desenvolvia, né, eram pessoas que hoje a gente chamaria de químicos, que são os cientistas que vão trabalhar a respeito da constituição dos materiais, dos pontos de fusão, da resistência desses materiais e o entendimento da aplicação deles para o nosso dia a dia. Então, a história chinesa, ela nos traz muito de como que esse processo evoluiu na humanidade, porque a China é uma civilização muito antiga e ela se manteve isolada por muito tempo, então ela consegue manter os registros históricos que muitas vezes as outras civilizações não têm tão claramente. Com eles a gente consegue ver que nós seguimos uma metodologia científica muito bem delineada para conseguir atingir as ligas que a gente utiliza na atualidade. E aí nós chegamos à tecnologia atual de fundição, que nos permite produzir carros em números assim, de milhares de carros ao dia numa fábrica, numa única fábrica. E aí por que é possível? Porque a gente tem indústrias hoje capazes de fazer a fundição e chegar a uma qualidade de um metal muito padronizada. Então, se eu comprar um carro hoje idêntico ao seu, da mesma fábrica, do mesmo modelo, eu posso ter certeza de que aquela lataria, tudo aquilo de aço que contém naqueles dois carros tem a mesma qualidade. Eles são produzidos com a mesma liga, são resfriados da mesma maneira, moldados da mesma maneira e atingem a mesma qualidade de produto final. Tudo isso através da metodologia científica de domínio aí das tecnologias de calor. E claro, nós falaremos adiante dos impactos ambientais. Isso aqui envolve a mineração, porque nós precisamos minerar, retirar os minerais do ambiente e através desses minerais a gente vai fazer com que eles atinjam seu ponto de fusão, a gente isola eles ali e utiliza para gerar essas ligas metálicas. E a mineração, a gente sabe, ela tem todos os seus impactos ambientais. Então, a gente tem que sempre pesar, né, o quanto a gente precisa das tecnologias, o quanto a gente precisa extrair esses minerais e o quanto de impacto eles geram para a gente ali. Então, na aula de hoje, nós vimos como a mudança do estilo de vida nômade para o sedentário, o ser humano passou a usar o fogo como fonte de energia térmica para a fundição, iniciando a idade dos metais. E isso traz uma evolução tecnológica extraordinária para a humanidade.
Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós vimos esse início da nossa evolução tecnológica e nós veremos em breve outras informações muito importantes aqui para a gente a respeito das máquinas e das tecnologias e dos seus impactos. Até a próxima aula e muito obrigada por estarem aqui comigo.